E o Flamengo colocou em campo pela primeira vez sua joia, uma grande joia da sua base, mais uma. Vitor Hugo estreou na partida contra o Altos e apresentou boas qualidades que podem o credenciar para passar até Marinho na disputa por uma vaga, ao menos na reserva de Everton Ribeiro. Vamos falar muito sobre isso no vídeo e me acompanha aí. Aproveita, já curte e se inscreve no canal. É isso aí, vamos lá, galera. Eu preparei um material para vocês para falar muito sobre o Vitor Hugo. Antes disso, eu queria falar um pouco sobre o Everton Ribeiro. O Flamengo ele tem uma dificuldade grande de jogar quando o Everton Ribeiro não está em campo. Por quê? Ele exerce um trabalho de criação, de construção das jogadas mais por trás. Ele não joga tão avançado, por exemplo, como o Arrascaeta, que teoricamente seria da posição simétrica dele pela esquerda. Vamos falar mais sobre isso aí para vocês entenderem. Então, aqui, queria colocar um time que talvez seja a força máxima na partida contra o Tajeres, na quarta-feira. A linha de 3 aqui, com o Felipe Luiz na saída de 3, Bruno Henrique de ala, ponta esquerda, a dupla de volantes, Arrascaeta, Everton, Gabriel e o Isla. O Everton é um cara que muitas vezes vai baixar aqui junto aos volantes e o Maia vai até centralizar um pouco para abrir uma nova linha de passe. E ele é um dos caras responsáveis por carregar essa bola até o ataque. Uma tarefa que poucas vezes a gente vê o Arrascaeta executando. Eu sempre falei isso, O Everton Ribeiro é mais arco do que flecha. O Arrascaeta é mais flecha do que arco, O cara que faz muito gol, tem muita participação direta. O Everton, nem mesmo no seu auge no Cruzeiro e no próprio Flamengo, ele foi um cara de grandes participações em número de assistência e gol, mas ele sempre foi o principal cara do time em chances criadas e oportunidades criadas para o time, o passe antes da assistência, etc. Então, a função que dizem ser do Marinho, que o Paulo Souza deveria utilizar Marinho sempre pela meia-direita, na verdade, não tem nada a ver com aquilo que ele executou na carreira. O Marinho, na carreira toda, foi um segundo atacante, um cara muito avançado, até liberado do trabalho defensivo e principalmente liberado desse trabalho de construção das jogadas. Ele não tem característica para esse jogo tão associativo, diferente do jovem Vitor Hugo, que já demonstrou que tem sim essa capacidade. Nós vamos ver bastante coisa dele hoje, inclusive vamos ver trecho dele jogando em vídeo. Aqui eu queria colocar um exemplo de uma partida que o Everton Ribeiro não esteve em campo no primeiro tempo, ali pela meia-direita. Foi a partida que o Flamengo mais perdeu bolas. Claro que tem uma situação do gramado também envolvida aí, mas foi a partida que o Flamengo mais perdeu bolas no jogo. O Lázaro jogou por ali, perdeu muitas bolas. Ele foi o principal cara que perdeu bolas. Ou seja, o Everton ele tem um papel muito importante nessa construção e ele é muito responsável pela retenção da bola e pelo avanço do time. O time não consegue chegar em último terço, não tem conseguido quando o Everton não está em campo. Aqui, passes errados no primeiro tempo. Vejam como é um número muito superior. Tem, novamente, repetindo para vocês, tem a questão do gramado. Mas o Everton Ribeiro, ausente nesses 45 minutos, foi muito prejudicial para a construção da equipe. Hoje, o Everton é um dos jogadores mais insubstituíveis do elenco em termos de construção de jogadas. Ele não tem um substituto no elenco, não aparentava ter até a estreia do garoto Vitor Hugo, que pode sim se tornar esse substituto, e eu vou mostrar para vocês. Aqui é a atuação de Marinho nessa função no jogo contra o Altos, em 70 minutos em campo, e o Vitor Hugo. Vejam como o Marinho tem muita dificuldade no jogo associativo. O Marinho tentou 22 passes na partida, em 70 minutos. O Vitor Hugo tentou 11 em 20 minutos, metade em menos de um terço do tempo. O Marinho errou 8 passes, sendo que o aproveitamento dele foi de 64%. O Vitor Hugo errou só um passe, o aproveitamento foi de 91%. Em 70 minutos, o Marinho
conseguiu 3 passes decisivos e o Vitor Hugo, em 20, conseguiu 2. O Vitor Hugo foi um dos grandes responsáveis pela melhora da equipe na segunda etapa. E isso é muito importante. E vamos falar aqui, ó, esse dado, além do passe errado, é muito importante, né? A quantidade de vezes que o Marinho perde a bola. O Marinho jogando em espaço curto e tendo que fazer associações e não tendo essa característica, ele é um cara que sempre tenta individualizar muitos lances, definir muito rápido as jogadas, avança muito, cadencia pouco o jogo, que é totalmente diferente da característica do garoto e da característica do próprio Everton Ribeiro. Então, ele perdeu a bola 18 vezes em 70 minutos, enquanto o garoto perdeu 3 vezes, né? E 1/3 do tempo, um pouco menos de 1/3 do tempo. Então, por mais que você fosse multiplicar por 4 que fosse, né, ficaria ainda muito distante do número do Marinho, né? Então, essa é uma pequena amostra, lógico que é um universo muito curto, teve até uma assistência do garoto bem bonita, lógico que é um universo muito curto de análise, mas essa pequena amostra já diz pra gente bastante coisa sobre a característica dele, né? Veja como o Marinho entra muito mais na área também. O garoto é um meia, muito mais parecido com o estilo do Everton Ribeiro, o que nesse sistema pode ajudar demais. Aqui comparando os números do Everton e do Marinho, né? Estou falando de fundamento aqui, tá, pessoal? Independente do Marinho ter sido utilizado em outras funções em vários jogos, né? O Marinho é um cara que finaliza muito mais bolas, né? Que ele se preocupa muito mais em finalizar as jogadas, ele próprio. Ele é um cara que associa muito menos, né? Ele tem aí uma quantidade muito inferior, né? Uns 60% do número do Everton Ribeiro em quantidade de passes, né? O Everton Ribeiro passa muito a bola, busca esse jogo associativo, enquanto o Marinho busca um jogo muito individual, né? Precisão dos passes, né? Uma diferença muito grande. O Everton Ribeiro acerta 83% em média, mesmo grande parte deles sendo verticais e sendo passes decisivos, como eu falei, ele é o principal jogador nesse fundamento do time. E o Marinho com 76%, né? Bolas perdidas, né? O Everton perde 7 por jogo. Lembrando, pessoal, essas estatísticas aqui foram diluídas a cada 90 minutos, tá? Então é por jogo mesmo. Bolas a cada jogo completo, tá? Bolas perdidas, o Everton Ribeiro 7, o Marinho 8,5, né? Bolas recuperadas muito parecidas, são dois jogadores que executam bem o trabalho defensivo. E dribles, né? O Marinho muito mais, individualiza muito mais a jogada do que o Everton, né? Aqui eu queria passar para vocês alguns lances aqui. Eu pedi aqui agradecendo aqui a Flá TV, né, pelo vídeo. E aqui eu vou passar alguns lances dele que vocês vão ver que ele se associa bastante, ele busca bastante jogo, né? E ele trabalha muito recuado também na construção das jogadas. Opa! Bora lá. Ó. Cadenciando o jogo, né? Finge que acelera e passa de lado. Aqui, ó. Opa. Falta domínio aqui do... Meu domínio, né? Sobra para o Vitor Hugo, falta para mim. Veja como ele passa a bola de lado, né? Aqui ele recebe de costa, consegue acelerar e dá o passe vertical, né? É um meia clássico, né? Novamente, acelera e dá o passe vertical. Ó, sai da zona mais congestionada e avança a bola. Então, ele é um cara que tem características de jogo de meia, assim como o próprio Everton, né? E o que é positivo para o Flamengo, que precisa realmente ter uma solução para quando o Everton não estiver disponível, para descansar o Everton, né? Então, assim, expectativas muito positivas por essa pequena amostra do Vitor Hugo, né, que é uma joia da base, que tem uma multa aí milionária e que pode realmente se tornar, lógico que é garoto, tem que ser lançado aos poucos, isso tudo tem que ser muito lento, né? A gente não pode ter expectativa imediata, mas eu creio que hoje, tá? Caso se repitam atuações do Marinho tão negativas quanto a de sábado, de domingo, e do Vitor Hugo tão positivas quanto a de domingo, eu não tenho a menor dúvida que o Vitor Hugo vai tomar o espaço do Marinho, ao menos naquela função. E o Marinho vai ter que ficar aguardando outros contextos de jogo para entrar em contra-ataque ou até a vaga tentar se aperfeiçoar para jogar na vaga, ser uma das opções pelo lado esquerdo do campo. Então, pessoal, é isso. Eu espero que se inscrevam aí, que tornem-se membros do canal se quiser. Membro do canal assiste, ouve os comentários dos jogos com os meus comentários ao vivo durante as partidas no Telegram,
né? Então deixa o teu like, encaminha esse vídeo aí para quem quiser conhecer melhor o garoto Vitor Hugo. Valeu, galera!